Esse é o Ancapsu e nós vamos falar do fim da onda woke nos Estados Unidos, tá? Até o Partido Democrata está desistindo da política woke, desse negócio de identitarismo, identidade de gênero, essa lambança toda de que mulher é quem diz que é mulher ou não, né? Enfim, essa loucura toda de banheiro para não sei o quê. Essa coisa toda, o pessoal percebeu que isso é impossível de sustentar. Já há algum tempo a gente vem falando sobre as empresas que abandonaram esse negócio de diversidade, inclusão, diversidade, equidade e inclusão, né, que é a política DEI lá nos Estados Unidos. Várias empresas abandonaram isso porque perceberam que isso era corrosivo para a estrutura interna, né? Não é que seja um problema você contratar um diretor ou um CEO que seja negro ou mulher ou gay ou o que quer que seja. Não é esse o problema. O problema é você contratar um militante. Você bota essas pessoas que entram por cargos de DEI, né, que são militantes, e aí essa pessoa passa a trabalhar pela ideologia dela, não pela sua empresa. Você quer que a sua empresa tenha um time de pessoas que trabalhe pela empresa, né? A ideia é que a empresa tem que prosseguir. Então, quando você começa a contratar esse tipo de coisa, isso é um suicídio empresarial. Várias empresas abandonaram o DEI. Agora, até universidades estão abandonando o DEI. Isso daqui é o MIT está falando que, olha, vamos abandonar esse negócio. O MIT vive de talento, a gente quer bons estudantes, não vamos parar com esse negócio, que tem que ter cota, que não sei o que lá. Não, acabou. Vamos contratar os melhores, e é isso que tem que ser no final das contas, né? Agora, até o Partido Democrata, tá aqui, ó, Pete Buttigieg. Ele próprio é gay, né? Mas é um dos candidatos possíveis dos democratas em 2028 e coisa e tal. E ele está liderando uma onda dentro do Partido Democrata para abandonar essas pautas, para ir em direção ao centro. E eu vou falar um negócio para vocês, a gente tem que ficar preocupado com isso, porque este é o caminho correto para a esquerda. Se a esquerda está fazendo certo, isso é preocupante, porque isso pode tirar voto da direita, pode tirar voto dos conservadores lá na frente. Eu temo que os idiotas da esquerda aqui, eu não sei se os idiotas da esquerda aqui no Brasil vão conseguir fazer isso, mas enfim, os idiotas da esquerda lá dos Estados Unidos estão fazendo esse movimento que é o movimento correto. Vamos entender esse caso aqui do unwokening. Ou seja, o pessoal voltando para trás nas políticas identitárias, tá? Essa notícia foi sugerida por Magnitsky no C# de panfletos pró-ditadura, Canil, Equipe Cão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, qual que é a ideia da cultura woke, em última análise, né? A cultura woke é aquela ideia de que você tem que dar representação igual para negros, mulheres, homossexuais e pessoas trans e não sei o que lá, e que todo mundo é igual no extremo, que a mulher, o cara que se diz mulher virou mulher e não sei o que lá. Um monte de temas que são absolutamente sem sentido no final das contas. E pior do que sem sentido é aquilo que eu sempre avisei para vocês, não são prioridades políticas, né? Qual que é a maior preocupação das pessoas trans no Brasil? Se você tirar os outliers, sei lá, o Pablo Vittar e essas pessoas que já fizeram sucesso, né? Essas pessoas podem ter preocupação com coisas do tipo, não usou meu nome verdadeiro, me chamou de ele quando deveria ser ela, né? Essas coisas. E esse pessoal, eu tenho certeza que se incomoda com isso. Mas se você pegar o grosso da população trans brasileira, amigo, a preocupação deles, a principal preocupação da população trans no Brasil é conseguir comida e conseguir segurança, é ter um emprego, ter alguma coisa para se alimentar, é conseguir se sustentar a família, é não morrer num ataque qualquer. Então essa é a preocupação, não qual sobrenome, qual o nome que vai chamar, se vai chamar de ele, ela e coisa e tal. Eu imagino que a pessoa preferia realmente ser chamado, né, a mulher trans preferia ser chamado de ela, pelo nome feminino e coisa e tal, tenho certeza que prefere isso. Mas a preocupação básica não é essa, né? Não tem esse negócio de achar que isso faz uma diferença enorme. Mas mesmo que você entenda que isso faz uma diferença enorme, a porcentagem de pessoas trans na sociedade como um todo é bem pequena, né? Então, assim, um partido político se apoiar nesse negócio é uma temeridade. Eles estão vendo isso agora. Então, está acontecendo exatamente isso daqui, ó. Vários democratas que estão visando a eleição presidencial de 2028, por exemplo, o Pete Buttigieg,
ele está falando aqui justamente que estão querendo criar movimentos para voltar atrás nesse negócio, regredir nessa coisa, buscar posições mais ao centro do espectro político, né? Abandonar a identidade de gênero, o oqueísmo, essa coisa radical que eles estão fazendo aqui. Por quê? Porque eles estão vendo que isso dificulta, na verdade, isso não ajuda a eles, né? A grande preocupação é por que os democratas ou a esquerda americana em algum momento achou que isso ia ajudar a eles? Eu já expliquei para vocês esse fenômeno, né? A esquerda sempre teve como grande bandeira a igualdade econômica, né? O comunismo. Em última análise é isso, um Estado grande controlador que gerencia tudo para todo mundo ter o melhor e coisa e tal. Só que isso é uma ideia que já se mostrou errada e as pessoas já sabem que essa ideia deu errado. Então a esquerda perdeu a grande bandeira que ela tinha. E aí o que aconteceu com a esquerda? Eles começaram a procurar outra bandeira, eles têm que ter alguma coisa, né? E aí caíram em outras ideologias que vêm do comunismo também, mas que são mais obscuras. Por exemplo, a teoria crítica, né? A teoria crítica marxista, já fiz vídeos sobre isso, explicando qual é a ideia. É aquela ideia que lá atrás, quando lá em 1900 alguma coisa, né, início do século XX, o pessoal esquerdista ficava preocupado que não acontecia a tal da Revolução do Proletariado, né? O Marx escreveu no século XIX sobre a Revolução do Proletariado, prevendo que ela iria acontecer rapidamente, coisa e tal, porque tem a mais-valia e coisa e tal. A gente já sabe que mais-valia é uma besteira, por isso que não teve Revolução do Proletariado, mas a esquerda continuava achando que o Marx estava certo. E aí a dúvida, por que está acontecendo que o proletariado não se revolta contra a burguesia, como Marx previu, né? E aí eles chegaram à conclusão de que eram essas outras estruturas que tinha na sociedade, a igreja, a família, o time de futebol, enfim, essas outras estruturas que você mantém na sociedade, independente da estrutura do trabalho, que acabam dificultando essa revolução do proletariado, né? O proletariado ele quer se revoltar contra o patrão, mas como ele tem o time de futebol, ele tem a igreja, ele tem não sei o que lá, ele tem a família, ele acaba preso nessas outras estruturas e aí ele não se revolta. Essa era a teoria dos caras, tá? Eu acho tudo uma balela danada, né? Mas era a teoria deles. E aí inventaram esse negócio de teoria crítica, que é justamente jogar um grupo contra o outro. Mulheres contra homens, gays contra héteros e não sei o que lá, e brancos contra negros, e pô, brigar todo mundo. A ideia é que isso quebraria essas estruturas, né, alternativas e aí teríamos a revolução do proletariado, né? Só que o problema desse negócio é que isso quebra todas as estruturas, inclusive a própria esquerda. É o que a gente está vendo acontecer com a esquerda no mundo todo, é o que está acontecendo com os democratas lá. Os democratas estão sem rumo. Neste momento, lá nos Estados Unidos, o Trump é criticado pra caramba pelas políticas dele, pelas tarifas dele lá, por um monte de decisão estranha que ele está tomando lá. E, no entanto, os democratas não conseguem se unir numa causa, não tem uma figura democrata que consiga fazer frente ao Partido Republicano. Quem que os democratas vão colocar em 2028 se eles não conseguem, nesse momento que o Trump está ali, né, vacilando e coisa e tal, eles não conseguem se mostrar, não conseguem aparecer como oposição? Por quê? Porque estão destruídos por esse tipo de coisa. O ambientalismo é uma outra forma que a esquerda tentou achar para achar relevância, né? Não precisamos que o Estado vai resolver o problema do aquecimento global. O problema é que isso é uma balela, eles estão falando de aquecimento global há 200 anos, 200 anos não, mas há 20 anos certamente, e é sempre assim, né? Não que se em 5 anos não fizermos nada, vamos estar todos debaixo d'água. E estamos todos aqui ainda, ninguém debaixo d'água e nada adiantou. A esquerda está com esse problema, eles não conseguem achar uma pauta para substituir o comunismo, para substituir o socialismo. Esse desespero deles que é grande. Então, o que os democratas americanos estão querendo fazer é chegar mais para o centro, é dizer que, olha só, a nossa pauta é basicamente a mesma dos republicanos, só que a gente quer um pouquinho mais de Estado, um pouquinho mais dessas coisas aqui, esses detalhezinhos aqui a gente quer fazer diferente. Porque se não fizer isso, não vai ter alternativa. E a esquerda brasileira devia pensar a mesma coisa. Devia pegar, copiar o programa político do Bolsonaro ponto a ponto e mudar uma coisinha ou outra, aqui um negocinho ou outro. Não, isso aqui a gente acha que vai ser um pouquinho melhor aqui, pronto, só isso. Mas um pouquinho, mexer um pouquinho só. Por quê? Porque a verdade é que a ideologia da esquerda faliu. Esse negócio de Estado grande e controlador não funciona em lugar nenhum do mundo. O problema é que a esquerda quer fazer uma oposição enorme à direita e aí está ficando para trás. É o que estão chegando à conclusão aqui. Ó. Os democratas estão olhando a próxima corrida presidencial, estão no meio de um Irmã Soulja Moment. O que quer dizer isso? Isso aqui é uma referência a uma mulher que fazia campanha pelos democratas e coisa e tal, e que de repente foi abandonada pelos democratas. O pessoal resolveu cortar
coisas com ela. Ou seja, isso aqui criou essa expressão Sister Soldier Moment, né? Momento irmã Soldier, que é tipo, quer dizer exatamente abandonar, recalcular a posição, uma repudiação pública calculada de uma pessoa extrema, uma posição de grupo, coisa e tal, ou seja, abandonar uma tese da esquerda, né? E no caso eles querem fazer isso exatamente com a questão woke, com a questão de identidade de gênero e coisa e tal, porque eles perceberam que isso ganha apoio entre as pessoas trans e coisa e tal, até ganha, né? Mas é uma fração mínima da sociedade, ao passo que perde apoio do grosso da sociedade, né? Então, até as universidades estão saindo da onda woke lá nos Estados Unidos, até os partidos políticos estão saindo da onda woke. Começou com as empresas abandonando essas teorias porque já viram que isso está errado, isso não vai dar certo, não tem como dar certo isso daí. Agora, as universidades estão saindo, nem todas, tá? O MIT é uma universidade que é vista como mais tecnológica, e na área de tecnologia, na área de matemática, né, de tecnologia, tende mais a ser mais à direita, a verdade é essa. Então, eles estão abandonando antes. Mas isso é uma tendência em várias universidades lá nos Estados Unidos também. Por quê? Porque eles estão vendo que isso não ajuda em nada e só piora a situação, né? A teoria crítica é uma teoria destrutiva por si só, destrói tudo, inclusive o próprio sistema, né? Aí, agora aqui, estão falando que os democratas criaram um novo think tank. Think tank é um grupo de estudos, né, para levantar como os democratas precisam se posicionar na política americana, porque esse é o problema. É verdade, o Trump está fazendo um monte de lambança, mas os democratas não conseguem se aproveitar disso. Por quê? Porque eles estão mais quebrados que tudo. Não conseguem conquistar corações de mentes nem dos próprios democratas, no final das contas. Então, essa é a visão que eles estão fazendo. A primeira coisa, abandonar o wokeísmo completamente. Eu não sei como é que eles vão fazer isso, mas pode esperar que com os democratas decidindo abandonar isso, eu não tenho dúvida que a mainstream media, né, a mídia mainstream, lá, os grandes jornais e revistas americanos também vão dar uma guinada, porque não vai sobrar ninguém para apoiar isso daí, né? Eu não sei, vamos ver o que vai acontecer por lá. Isso daqui é alguma coisa que dá uma visão positiva para a esquerda lá nos Estados Unidos, né? Ou seja, aponta uma sobrevivência deles lá. Isso se aplica aqui no Brasil? Olha, é possível que sim, tá? É possível que a esquerda no Brasil consiga se reciclar, abandonar essas pautas idiotas, que não vai chegar a lugar nenhum, nunca chegaria a lugar nenhum, que acaba ferindo a própria esquerda no final das contas, e caminhe em direção a pautas mais, eles chamam de pautas populares, né? Eles querem dizer popular para desqualificar a pauta, porque eles não gostam da pauta, eles querem pautas elitistas, pautas de alto nível, pautas de pessoas que pensam diferente, coisa e tal. Mas aqui no Brasil, eu não sei não, tá? O PT certamente não vai conseguir fazer essa mudança. O PT é burro demais para conseguir alguma coisa, mas pode ser que o PSD ou algum partido ali do centro assuma essa esquerda, essa centro-esquerda e passe a ser a oposição à direita aqui no Brasil. Não sei como é que as coisas vão acontecer aqui. A gente tem que ficar de olho nisso, porque uma esquerda que pensa é mais perigosa que a esquerda burra do Lula, tá? Não esqueçam disso. A gente tem que torcer pelo Lula continuar dominando a esquerda. Por quê? Porque o Lula é burro, a esquerda é idiota. Então, quanto mais tempo eles ficarem aqui, mais tempo garante a direita no poder.